Muito bem. E aí, doutora? Me conta. Indicaria um fortalecimento muscular. Indicaria um fortalecimento muscular, ótimo. Então eu tenho que ir para academia, doutora. Eu talvez daria algumas dicas do que a gente não pode fazer para evitar algumas doenças, por exemplo, obstrutiva, tabaco, etilismo. Ótimo, legal. Tipo o que o médico faz, né? Eu vou no cardiologista e ele me passa essas Eu coisas. pedi uma opinião, né? Não tá sentindo nada. Se fosse algo pontual, Era mais fácil, né? seria mais fácil. Entendi. Mas é algo que é bom para a saúde de um modo geral, que eu acho que qualquer profissional da saúde vai falar a mesma coisa. Entendi. Tá vendo? Ó, qualquer profissional da saúde vai falar a mesma coisa. Então a ideia é começar a te diferenciar já. Você não pode ser qualquer profissional da saúde. Você vai ser formada na UNB. E se Deus quiser, vai ser minha aluna ainda em algum canto. É Olha porque essa cara. trata-se de uma coisa básica, né? Por isso que eu falo que qualquer profissional da saúde, no mínimo, tem que dar Então, algumas dicas. eu também acho que tem um pouco disso. Só que é muito pobre ainda. Isso é tipo, vamos dizer assim, isso não te dá, vamos dizer assim, ativos suficientes para que você possa cobrar bem pelo seu atendimento, etc. Entendeu? Você vai ter que depender de algum órgão te contratar para você ser bem pago. Percebe? Porque você está dando orientações que qualquer pessoa dá. Ou, por exemplo, né, vamos fazer uma brincadeira aqui, que o cara assiste lá no Globo Repórter. Ou pior, no Bem-Estar. Enfim. Então são coisas básicas. A gente precisa avançar nisso. Se você começa a sacar sobre o sistema nervoso autônomo e essas relações, você vai além disso, por exemplo. Tá? Porque você pode fazer alguns testes clínicos com ele lá para entender como está a saúde dele, mesmo ele estando sem sintoma. Olha que louco. Tá, tudo bem, você vê isso, não tem nenhuma queixa, tá bom. Eu quero saber como está a saúde geral. Deita. Vou te examinar. Percebe? É diferente. Exercício, todo mundo precisa fazer, claro. E aí a gente começa assim, mas que tipo de exercício, por exemplo? Ah, vai ter que ver com o professor de educação física. Ok, legal. Ele está mais habilitado para isso. Então, você não consegue se diferenciar, percebe? Então, essa é uma coisa ruim, tá? E a ideia é que, não, que você tenha algo de informação importante, que você agregue a pessoa. Se você não agregar nenhum valor àquela pessoa sobre o que você está propondo de terapia, que diferença que você tem de outros profissionais? Nenhuma. Nenhuma. Então, o que vai balizar você possivelmente é o preço. E isso que acaba tendo aí no mercado profissional da fisioterapia. É assim. Ah, você é igual ao outro? Ah, você cobra mais barato, beleza. Ou você está no local mais próximo da pessoa. Beleza? Modelo de negócio. Ou você se diferenciou para passar num processo seletivo, ser contratado por alguém, por alguma instituição. Ótimo. Beleza. Mas não tem como você ir bem sem se diferenciar nisso aí. Não tem jeito. Você passar no concurso que dá UNB, você tem que ser diferente. Né? Pode ver. E um dos orgulhos que eu tenho de falar, vocês sabiam que só 2 profissionais formados aqui em Brasília passaram na UNB aqui no concurso? Sabiam disso? O resto é tudo gente de fora? Pode olhar aí. Pergunta. Professor, você formou onde? São Paulo, no Rio. Eu fui um dos 2. Vai ser igual? Não pode. Entendeu, Joyce? Tem que já te diferenciar. Eu quero que essa palestra te ajude já a encontrar um caminho disso. Ser diferente. Não dá. Percebe? Sou eu, e outro foi a professora Aline da Gineco. Conhece a Aline? Ah, ela é o quê? Maravilhosa. Ah, obrigado. Então eu também sou, né? Eu sei, eu tô zoando. Eu tô zoando. Ela é maravilhosa mesmo. Uma grande amiga. Percebe? Então, olha como é o mercado. Olha, 2 só. Eu tenho orgulho de falar. Eu fui um deles.
certeza. Aí, eu formei na Universidade Católica aqui do Brasil. E nem tinha doutorado, tá? Enfim, então, nós temos que entender que em longo prazo, quando eu começo a entender como esse sistema atua, eu vejo o quanto que ele pode influenciar na saúde das pessoas, ou melhor, na perda da saúde das pessoas. Então eu começo a ter condições de mapear isso, por exemplo. E mapeando isso eu vou ter uma noção de tudo entregar para ela numa melhor consulta. Então ele vai permear várias áreas da fisioterapia. E antes que vocês fiquem assim, velhinhos, tá? Antes que vocês fiquem velhinhos, fiquei até bem, né? Ó. Tô parecendo velho do Rio. Aqueles velhos pescadores. Meu filho, você precisa ser diferenciado da fisioterapia. Enfim, antes que vocês precisem chegar a esse ponto, né, que tá muito mais velho e tal, tem muita experiência para entender essas coisas, hoje o mundo exige maior rapidez das ações, né? Tem que sacar as coisas mais rapidamente. Então, uma das grandes coisas é entregar valor aos pacientes, entregar valor às pessoas. Tem que fazer que os seus atendimentos sejam valorizados nisso. Fazer o que todo mundo faz, você vai aprender aqui o básico. Se você passar nas disciplinas, que aqui ainda é 5, né? MM, 5? MM, né? Pois é. Eu tinha um monte de aluno no MM. Um monte de aluno que não se esforçava o suficiente. Tipo, eu não estou pagando. É engraçado que ele se esforça para entrar. Às vezes dentro aqui, se ele não entra na pia dos alunos de, pô, precisamos estudar, precisamos fazer. Nossa. Ó, eu teve uma vez no estágio que eu estava dando aula não, eu estava supervisionando o estágio. Quando eu olho para o lado, tinha uma aluna com o caderno aberto fazendo goniometria. O cara não sabia fazer goniometria, ela estava com o caderno aberto na frente do paciente. Oi? Calma aí, o que está acontecendo? Ah não, porque eu não sei fazer, eu estou vendo aqui, com a maior naturalidade. Fecha o caderno, todo mundo para minha sala. Imagina o que aconteceu, né? É assim. Vocês aqui da UNB, não é de graça. Eu pago. O que paga, o pai de vocês paga. Para que vocês devolvam à sociedade isso. De uma maneira exemplar. Vocês são muito jovens, mas o jovem tem essa coisa de fazer a coisa acontecer. Então, cara, seja daqueles do mais nerd possível, que estuda, que aproveita, porque tem muita gente boa para passar coisas legais aqui. Não seja o tonto aí da aula, só das festas. Você tem que aproveitar isso aí. Se você for o tonto das festas, não adianta nada. Vai chegar no estágio e vai tomar um sabão. E eu dar sabão mesmo. Meu carioqueiro agora vai mesmo. Dá sabão mesmo. Por quê? Estabilidade. Vai lá reclamar com o coordenador que eu briguei porque você não estudou. Vai lá. Te dê coragem. Percebe? Então, galera, tem que dar 200%. 200%. Tem uma chance de ouro. Eu paguei caríssimo na minha faculdade. E ó, nem devia falar isso, que ele tá filmando. Enfim, de uma maneira geral, quando você começa a entender o sistema autônomo, você começa a ver que existe relação dele com todos os sistemas. Olha aí que louco. Esse aqui, ó, é o braço simpático do sistema nervoso autônomo. O braço simpático do sistema nervoso autônomo, ele leva o corpo ao movimento. Ele te tira da manhã, ele ativa o seu sistema de vigília. Você acordar e fazer as coisas. Quem é que acorda animadão aí? Ok. Quem é que acorda se arrastando aí?
A gente nem acorda, né? Quer dizer, Não, vira à noite. Enfim. No final do semestre. É isso aí. Então, olha o que acontece. Já existe algo acontecendo no seu sistema. Porque esse sistema aqui, ele te põe em vigília e ele gasta energia. Ele é um sistema que gasta a sua energia. Ele vai pegar as reservas energéticas suas e pôr para funcionar. Percebe? Então, se ele coloca as suas reservas para funcionar, ele vai ter uma atuação distinta do contraponto dele, que é o sistema parasimpático, que ele vai repor as energias. Ele vai repor, né, toda essa energia que foi gasta. Então, de uma certa forma, eu tenho que entender que o sono tem que ser feito, porque senão não repõe essas reservas energéticas. Ah, professor, mas eu durmo muito e ainda me sinto cansado. Tem alguém assim? Dorme e se sente cansado? Pois é. Por que isso acontece? Dorme e se sente cansado. O sono possivelmente não é efetivo. Dorme muito e dorme mal. Percebe o que eu quero dizer? Então você gasta energia, não repõe energia. E quando você tem que repor energia, entra em voga todo o sistema de ajuste corporal. Quer ver um exemplo? Ó, pensa num atleta. Tá? É que a gente não está na época de atleta muito doido assim, né? Mas alguns anos atrás, por exemplo, tinha um Adriano que jogava no Flamengo. Doidão. Ouviram falar dele já ou não? Sim? Doidão, né? Tá. Ele, na época da carreira, ele teve uma lesão do tendão. Aí ele precisava recuperar a lesão do tendão. Como é que recupera uma lesão de tendão, aluno do sétimo? Sétimo? Não? Não é do sétimo? Não, sou do segundo. Segundo! Pô, você tá com cara de aluno do sétimo, cara. Muito bom. Tô velho. Pô, chamou vocês de velho. Beleza. Não quero criar intriga. Não quero criar intriga. Você viu, segundo semestre achando tua canela, né, velho? Deixa aí. Os tempos mudaram. Tá vendo? Imagina eu, né? Que era do segundo, ó, dos anos 90 ainda. Vai. Tá. Como é que eu trato um tendão rompido? Reabilitação de tendão. Reabilitação de tendão. Fortalecimento muscular. Envolve fortalecimento muscular, tô de acordo. Repouso. Repouso. Dependendo do tipo de lesão, procedimento cirúrgico. Procedimento cirúrgico, ok. Foi ele fez, o Adriano fez. O que mais? Repouso, o Adriano fez. E aí você já pode partir um pouco mais da função. Vai ser exercícios voltados para recuperar a amplitude de movimento, Isso, crescimento muscular. concordo. O que mais está faltando? Antes Só de- faltando Vai se um preocupar detalhezinho. com o alívio da dor. Alívio de dor? Antes você vai se preocupar com o edema também, né? Quase, quase. Tá faltando uma coisa que o João Durigan ensina aqui. Eu deveria ensinar, né? Ultrassom. Remodelagem do tecido. Sim, modelagem do tecido. Ah, ele trabalha muito com isso, né? Quer dizer, eu tenho que pegar aquele tendão que tá todo... colocar ele as fibras bonitinhas de novo. Né? E a partir disso o músculo vai ter a função melhorada. Por que o Adriano não recuperava? Ele tinha os melhores fisioterapeutas do país, com certeza. Tinha o CT do Corinthians. Tem noção do CT do Corinthians, cara? É um absurdo aquilo. Né? O Bruno Maziotti foi na F1 lá na escola de Madrid. E aí? Por que ele não recuperou? Ah, mas não é recuperar o tendão ali só, não sei o quê? Essa é a visão que a gente acaba aprendendo. Sabe o que ele não recuperou? Porque o fígado dele era detonado. O quê? O fígado, claro. Ó, Fígado era o quê? Produção tecido. detonado. O fígado dele era detonado, ó. Mas em contrapartida, o Ronaldo teve a mesma lesão e ele machucou porque ele fortaleceu demais. É, olha aí. É. Adriano, ó, bebia todos, não dormia, pra noitado.
Como é que o sistema de recuperação atua? Não atua? Não atua. Percebe? Então tem vezes que o paciente não melhora por conta de um aspecto mais global. E às vezes a gente está tão focado ali no local. Percebe? Muito bem. Então, o outro sistema que faz contraponto é o parasimpático. Então o simpático ele vai luta e fuga. Ele ativa o teu sistema. O parasimpático ele serve para descanso e digestão. Ele repara os processos teciduais. Ele vai pegar os seus tecidos e começar a colocar eles em estado de recuperação. Olha que legal. Ou seja, se eu não tiver uma noção desta coisa, não funciona. Não funciona. Quem aqui já viu pessoa com diabetes? Sabia que a diabetes pega esse sistema aqui e joga lá pro teto? Fica simpático tônico. Aí o diabético consegue descansar direito? Não. Aí você manda ele fazer exercício. Se eu coloco o sistema simpático em ativação, o que você acha que acontece com a frequência cardíaca? Ela diminui ou ela acelera? Ele acelera, não é? O simpático acelera a frequência cardíaca. Beleza. Eu tô lá com um diabético, pego ele e ponho para fazer exercício. Mas calma aí, o diabético já não tem o sistema aumentado? E eu boto para fazer exercício, não boto? Tá certo ou tá errado isso? Depende. Não tem depende, tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá certo. Claro que tá certo. Ninguém é louco de dizer que diabético não vai fazer exercício. Tá certo. Mas por quê? Vai, dá o seu arrisco. Humildemente, porque provavelmente vai estimular o parasimpático Olha nessa garota, hein? Como é que você chama? Maria Helena. Maria Helena, legal. Porque possivelmente depois que eu estimular um, vai ter o estímulo do outro. É o efeito rebote do sistema nervoso autônomo. Olha que legal. Viu? Chupa sétimo semestre, chupa segundo semestre aí. Então, às vezes, que o povo fala, pensava que às vezes era mito, né? Que para você ter um melhor descanso para o paciente, você precisa fazer uma maior... esqueci. Você tem que induzir ele a fazer mais exercício para ele ter um descanso melhor. Se o paciente tem problema com sono, insônia, essas coisas, Tem uma relação assim, mas eu preciso saber mensurar isso muito bem. Porque se eu passo da dose certa do exercício, ele desgasta a pessoa. Aí piora. Olha que louco. Por isso que a prescrição de exercício ela tem que ser certinha. Outro exemplo é o cardiopata. O cardiopata, a bomba cardíaca está falhando. Se eu não prescrevo exercício certinho ali na frequência que ele precisa, ele pode ter um piripaque. A única diferença é que possivelmente o diabetes não tem esse piripaque assim, tão fácil. Mas é isso que precisa. Então, por exemplo, olha só, você já viu que existe aquela diabetes que a pessoa adquire ela? Sim ou não? Sim. Ah, você sabia que ela adquire diabetes quando tem isso aqui muito alto ao longo de anos? Isso a Globo não, né? Pois é. Se o cara está simpático ou tônico ao longo dos anos, ele pode ficar diabético. Então, por exemplo, quando eu chegar no meu consultório, viu, Joyce? Eu vou me perguntar isso. Será que eu estou simpático, tônico ou não? Porque isso vai me indicar possíveis problemas que ele vai ter ao longo dos anos. E isso é promover saúde. Sem aquele lenga-lenga, depende, sabe? Essas coisas, né? Dá uma agonia. Não, ó, vou ver isso. Não,
Nossa, vamos lá, vamos ver como é que você tá então. Nossa, legal. Nossa, nunca ninguém me pediu isso. Legal, sua doutora aí é fera. Vamos nessa. Vou fazer. Percebe a diferença? É assim. E eu preciso saber como está o status autonômico dessa pessoa. Agora, ela pode ser o contrário. Em vez de ela estar muito ativadona, ela está muito lesa. Já viu gente assim? Que é lenta até para andar? Tem uns assim na faculdade aqui? Bora lá, amiga. Ó, não é a pessoa na UNB, né? Enfim. A cismata tá muito alto pro meu gosto aqui, viu? A galera vai se conectar esse cismata aí, não pode. Então, o cara é muito devagar, a pessoa é muito lenta, sonolenta, aí só sabe. Então aqui, ó, ela pode estar no estado parasimpático. O parasimpático é descanso e digestão. Sabe aquele almoço de sábado que você come e dá aquela vontade daquela dormida? É o parasimpático entrando para colocar você em descanso. Você em descanso, tá? E quando ele te coloca em descanso, ele ajusta todo o seu sistema corporal e vai refazendo os sistemas. Ele vai recuperando as células que estão gastando energia. É um sistema de reparo isso aí. Tanto é que tem gente que fica estressada. Vê se não tem um tio, seu pai ou alguém que é assim, estressadão do trabalho. Entrou de férias, o que acontece? Adoece. Alguém já teve isso aqui? Tá, o estresse aí na faculdade, tal, teve as primeiras férias, gripa. Quem já teve uma dessas? Ninguém? Vocês são muito jovens, tem muita reserva para gastar. Final de semestre, como é? Já gripou ou não? Já gripou? Aí. Então o sistema de recuperação entrou tão forte que ele falou assim, vai ficar deitado agora. Quieto. Sabe o que o sistema parasimpático faz com o muco nasal? Sabe o que ele faz? Ele estimula o muco nasal. Mas quando você gripa, ó. Olha que louco. E o sistema simpático freia a produção do muco nasal. Olha que louco. Ou seja, você está na correria do semestre, não tem o funga-funga. Mas acabou, bateu a gripe. É por isso que dizem, algumas pessoas dizem que se for doente se parar, vai piorar. Não? Já ouviu isso? Já, claro. Só que o parar é importante. O corpo está mandando. Aí o que você faz quando você está com gripe? Você respeita a gripe? Ah, você não respeita. O que você faz? Ah, você toma um remédio para remediar o sintoma, né? E aí, quando você corta aquele sintoma, você está ativando qual dos sistemas? Você estressa mais o cara. Nossa, que legal. Você não deu nem a chance do corpo recuperar. Vamos para a próxima. Até ele te voltar ao ciclo de novo. E isso, a pessoa chega no seu consultório com 30 e poucos anos, que é a minha idade. 32. Ó, ninguém falou nada, hein? Eles são muito educados. Eles são muito educados. Enfim, você chega no consultório com histórico. Um histórico. E aí, tá estressadão? Tá? Como tá? Eu via aqui os alunos da UNB ficarem doentes. Com essa maluquice aí. Era a época do Pokémon, sabe? Do que pega o... Como é que era aquilo? Pokémon Go. Que você botava o celular no negócio e tinha um bichinho escondido maluco lá e você pegava, não era assim? Eu falava que ia fazer o crédito Mon, que você apontava o celular e ganhava um crédito na matéria, ganhava um crédito de hora complementar, sabe? Porque era uma maluquice, cara. Um nível de estresse enorme. Só que é o seguinte, enquanto você é jovem,
você tem uma capacidade de queimar suas reservas muito grande. À medida que você envelhece, essa capacidade diminui. Portanto, normalmente o jovem de 18 aos 28 torra a reserva dele. É assim. Sai da balada na quinta-feira, aula na sexta de manhã, ele vai, não sei o que, vai pra balada na sexta à noite e fica virado, e às vezes tá tudo bem, tá lá, louca. Descansa no domingo à tarde, segundona tá lá, tá bom. Nossa, eu não consigo, então você já tem problema. Cara, você tá velho já, desculpa. Não dá. Então, isso tem reserva para queimar. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, como é que você repõe a reserva? Opa, aqui. Você repõe aqui, descansando, sistema parasimpático. Como se repousasse. Guardasse, conservasse, reabastecesse. Isso, reabastecer é bom. As suas capacidades energéticas. E isso ao longo do tempo, você vai perdendo essa sua capacidade de fazer isso. E muitas vezes você começa a ter falhas no metabolismo. Já viu aquelas pessoas que vão passando o tempo e vão fazendo o quê? Engordando. Vê a foto da sua mãe quando ela era novinha, da sua idade. Para os meninos, quer saber se a namorada é legal? Vê a sogra. A sogra tá enxuta? Beleza, pode investir. Sua mulher vai ver isso. Mas a minha mulher é maravilhosa. Já é assim. Já sabe. Percebe? Porque ela recupera a reserva energética dela todo santo dia. Dormindo e tendo uma excelente relação com o marido dela. Isso é boa reserva. Porque outro estresse que a gente tem é o psicológico. Esse que vocês vivem muito da faculdade também, né? E às vezes o próprio namoro é isso, né? Aí você tem aquele namorado que só te enche as bodegas. Dá um bico, para. Ou pra namorar pra brigar, briga com o pai, com a mãe, sei lá. Né? É assim, namoro para repor reserva. O ato sexual, ele é repositor de reserva. Sabia disso? Por isso que, né, quem fica lá, né, não consegue lá dar uma, fica estressado. Aí dá uma. É assim, tem aquele dito popular do meu de calça jeans? Aí, ó, isso aqui vale toda essa reserva. Então, essa reserva que eu estou dizendo para vocês, ainda se chama reserva autônoma ou reserva autonômica. O que é reserva autonômica? É a capacidade que o corpo tem de responder a um estímulo estressante. Ao longo do tempo, essa reserva baixa. A nossa capacidade de lidar com as adversidades diminui. Nós vamos ficando velhos, nós vamos ficando mais intolerantes com as coisas. É assim. Eu estou vindo no trânsito para cá. Tava lá na Asa Sul. Saí da Asa Sul, vim para cá, pegar o Gui, ali em Águas Claras. Saí, quer ver, ó? Eu saí da Asa Sul, 4,50. 4,50, joguei o papel no telefone, né? No Viva Voz, tá? Lá, escuto uma musiquinha. Vou eu me preocupar com o trânsito. Cara, eu saio cedo. Porque se eu sair no horário e ficar angustiado, é um problema. Peguei ele, desceu, pá, chegamos aqui, 15, 20 minutos antes, montamos as coisas. Não pode ser um estresse. Eu vim aqui porque eu quero vir aqui. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Entendeu? E eu não posso estar aqui, esse trânsito, ir pra Ceilândia. É um prazer vir aqui. É um prazer do mundo vir aqui. E quando eu não consigo, eu fico chateado. Poxa, que droga, não dá pra ir. Percebe?
tem que ter prazer de fazer as coisas. Você vai para o seu trabalho pensando na sexta-feira. Sextou, graças a Deus. Tá frito. Tá frito. Tá frito. Eu vou para o trabalho hoje dando graças a Deus. Pô, tem paciente para atender. Que legal, as pessoas confiam no meu trabalho. Me convidaram para vir aqui. Fiquei tão feliz, tem tanto tempo que eu não venho para cá. Me lembraram. Poxa, que felicidade. E assim, tudo isso repara a tua reserva. Percebe? Então, para reparar a reserva, é um monte de coisa. É viver bem, é comer direito. Aí você come uma comida que você fica lá 2 horas para digerir aquele negócio. Você está gastando reserva. Respeitar esse tempo aumenta o tempo que esse sistema tem de capacidade de repor? Com certeza. Não tenha dúvida. Então, esse é um dos segredos da pessoa ter saúde. Se a gente pensar que saúde aí é uma adaptação adequada ao meio ambiente, que é uma delas, né? Talvez para mim o maior resumo de saúde é isso, você conseguir se adaptar a qualquer ambiente. Você está aqui, está adaptável. Está sentado, tem que ficar sentado 2 horas. Você se adapta bem sentado 2 horas. Percebe? Não está sentado aqui assim. Está bem adaptado. Tem gente que não consegue. Entendeu? Então, estar bem adaptado é um conceito de saúde importante. Agora, para você estar bem adaptado, você precisa ter capacidade de reserva. Entendeu? No fim do dia, vocês acordaram, sei lá, cedo talvez? Que horas vocês acordaram? 6. Entre 6 e 7, mais ou menos isso, todo mundo? Ninguém acordou antes? 4. 4. Tá. Pode saber. Quem acorda antes está gastando a reserva há mais tempo. Está queimando ela. Então, para que isso seja legal, cara, a informação tem que ser massa, tem que sair daqui assim, cara, eu fiquei, mas foi massa. Aí esse teu psicológico já te ajuda nisso aí. Olha que legal. Valeu a pena. Cara, eu fui lá e ensinou umas coisas que eu nunca imaginava que ia ser. Poxa, que legal que foi. Por mais que tenha gasto, isso repara. Percebe? Isso é importante. Então é assim. Quais são as características então? Olha que interessante. O simpático, tá? Ele costuma ser metamérico, ou seja, ele pega metâmeros corporais, tá bom? Metâmeros. Isso aqui tá nas minhas redes sociais, tá? Depois vocês seguem lá, tem esses infográficos, essas coisas, tudo lá no Instagram e tal. Enfim, eu meio que só falo disso aqui, ó, hoje em dia. Boto umas fotos, outra lá, não sei o que, nos stories e tal, mas ele é muito voltado hoje para o ensino disso. Então, metamérico, ele é excitável, né? A gente excita o sistema, a gente coloca ele para funcionar. Ele é modulável, eu posso ensiná-lo como agir. Nossa, legal. Eu ensino ele como agir. Ele está basicamente localizado na coluna. Cara, olha que interessante, quer dizer, esse sistema está localizado na coluna. Uma das coisas que eu fiz terapeuta mais trabalha é criatura. Está na coluna. Você está mexendo na coluna dos outros aí, mexendo nesse sistema sem ter ideia de que está fazendo isso. Você pega um TNS, está enfiando na coluna do cara, você está mexendo nisso. E sem ter ideia, o que é pior. Tá? Ele é para luta ou fuga, tá? E um aspecto muito recente da evolução é o se fingir de morto. Porque na natureza, cara, ou você está brigando ou você está fugindo. Pensa nos animais. Pensou nos animais? Ou um está lutando para não morrer, ou ele está correndo para não morrer. Não é assim? Leão e a Zebra. zebra, obrigado. O leão e a zebra. O leão está correndo para sobreviver, para comer. Lutando. E a zebra está o quê? Fugindo. Aí o leão pega a zebra. Ou vai numa zebra lá, aí ele cheira a zebra, aqui, não gostei. Vai embora. Aí de repente a zebra levanta e anda. O que ela estava fazendo?
Linha de ponto. Isso às vezes dá um blackout na gente. Sabe os blackouts? Você apaga. Espera a coisa acontecer depois que você reage. Tipo assim, você tá discutindo. Como é que é seu nome? Nicole. Você tem irmão ou irmã? Tem. Nossa, a cara dela. Você tem irmão ou irmã? 4. Quantos? 4. 4, meu Deus do céu. E quem você é na sequência? Eu sou a segunda. A segunda. E quem é a primeira? É ou é primeiro? É o meu irmão mais velho. É um irmão. Homem primeiro e você é a primeira Mulher. mulher. Legal. Já rolou uns fights com o irmão, não rolou? Muito bem. Quem ganha os fights? Ele. Ele ganha sim, sempre. A maioria das vezes. Ah, você ganha às vezes, não é? Ele responde. É, legal. Por que você acha que ele ganha? Ele é mais forte. Ah, então ele usa da força física. E aí o que você faz? Nesse momento você foge. Foge, porque você sabe que ele tem mais força física e você foge, que é o instinto de sobrevivência. Entendeu? Ou, às vezes, você é pego de surpresa e não consegue nem reagir. Já rolou uma dessa? Já. Nicole! Aí está lá. Fingiu de morto. Às vezes você fica, briga, apanha, mas. Ai, melhor jogo. Tá lá. Então, funciona assim. Sabe o que está acontecendo com o seu irmão nesse momento? Ele está com o sistema simpático todinho ativado. Ele está num gasto de energia daqueles, sabe? E aí o mais esperto a se fazer é não entrar na briga. Porque se entrar na briga, ou você grita mais alto, deu a louca na Nicole, ele vai falar assim, deu a louca na Nicole, vou vazar daqui. Ou você tem que ser esperto para não brigar. Aí com o tempo a tendência é você diminuir as brigas. Ou um diminuir. Cara, eu não aguento mais meu irmão, ele vai falar, não, deixa ele. Não quero saber. Percebe? Então com o tempo a tendência é diminuir isso, porque você começa a sacar isso aí. Agora, se você, garotinha, quantos anos você tá? 21. 21, não tão garotinho mais. Já pode ser emancipado. Se você soubesse essa parada aqui, você ia, ó, controlá-lo ao seu bel prazer. Ó, pesado isso, né? Na verdade, você começa a entender melhor as pessoas. Se ele está reagindo assim com você, cara, pode saber que alguma coisa aconteceu. Está descontando em você. Aí você mais pertinho vai falar assim, tá descontando em mim o quê? O que aconteceu? Brigou com quem? Ah, vai ficar louco. Não tem isso? Já brigou com o namorado e descontou em alguém? Ou brigou com alguém e descontou? Coitado. Chegou em casa, velho. Tipo, oi? Então, é assim. Então, nós, seres humanos, usamos muito mais isso aqui do que vocês imaginam. Percebe? Então é bem interessante. E olha que interessante, ó. Ele também controla a pele e os vasos sanguíneos. Então repara, problemas de pele, problemas na coluna, nos temas musculoesqueléticos, ó. Tem a ver com ele. E o parasimpático? O parasimpático controla as vísceras, os órgãos, vai em nervo direto para ele. E que nervo que é? O nervo vago, já ouviu falar? Nervo vago, desce pro par craniano, sai lá do forame jugular. O neurônio dele está lá, no núcleo da base, lá no tronco cerebral. Ele tem dois tipos. Ele tem o craniano, que é o parasimpático craniano, e o parasimpático sacral. Aí o sacral é aquele que controla a bexiga, ele controla o controle evacuatório, é aquele cendereiro com a tia Aline que coloca lá uns eletrodos aqui, ele dá um choquinho, e aí de repente, como mágica, passa os sintomas da bexiga.
Ah, então quer dizer que vocês utilizam função autonômica na oroginética o tempo inteiro. Olha aí que louco. Vocês utilizam lá. Ele tem uma ação anti-inflamatória. Sabia disso? O vago é anti-inflamatório. Olha aí que legal. Ele também é responsável pelo descanso, digestão, recuperação e sono. Então repara, se eu estou só com o parasimpático, minha tendência é ser depressivo. Não quero fazer nada. Se eu estou só com o simpático, minha tendência é ser o quê? Estressadão. Sacou? Esse é o contraponto, tá? Existe um certo equilíbrio disso aí. Então, olha que interessante. Aqui, ó, eu basicamente faço umas aulas online assim, tá? Esse aqui sou eu em casa, lá, falando, explicando. Então, o sistema simpático, ele costuma ser metamétrico. O que é isso? Existe ali, ó, a medula, tá? E lá na medula, eu vou fazer um desenho lá, vocês vão ver, ó. Eu tenho um ponto ali que é chamado de haste lateral da medula. Essa haste, ela tem um grupamento de neurônios do sistema simpático. Esse grupamento de neurônios simpático, ele passa por essa via pelo ramo ventral ali. Você consegue ver aquela bolinha preta, né? É aqui. E aí ele vai até o nervo raquídeo. O que é o nervo raquídeo? O nervo raquídeo, ele é o nervo da coluna. Rax é a coluna, né? É o nervo da coluna. Tá ali. Então, o que vai acontecer? Desse nervo, gente, raquídeo, ele vai inervar, por exemplo, uma série de estruturas. E ele também é o nervo por onde sai o sistema nervoso autônomo simpático. Então, olha que interessante. No mesmo ramo em que sai o sistema nervoso somático, que eu estou escrevendo ali, ele sai também o ramo do sistema nervoso simpático. Ou seja, eles saem pelo mesmo caminho. Então, olha que louco. Se eu penso em sistema nervoso somático, eu estou pensando nos movimentos, na ação muscular, no sentir as coisas. Ou seja, eu tenho também o sistema nervoso simpático que usa a mesma via. Olha que louco. Se eu utilizo a mesma via, possivelmente um influencia no outro. Faz sentido ou não? Legal. Então, esse nervo, ele é como se tivesse um tubo assim, ó. Ele está lá descrito, né? E dentro desse tubo, é como se tivesse assim, vários nervos de cores diferentes. Então, por exemplo, ó, coloquei lá, ó, tem um nervinho assim, de uma cor, e vai ter um nervinho de outra cor, por exemplo. Então é como se no mesmo tubo eu tivesse informações de sistemas diferentes. A analogia que eu faço é a estrada para vir aqui para o campus. Você pode vir aqui para o campus, por exemplo, de carro, ou pode pegar a mesma estrada e vir de ônibus, por exemplo. Os dois são sistemas diferentes. Então, tá lá, ó. Por exemplo, o sistema vai para a parte músculo-esquelética, outro é do sistema simpático, e outro, por exemplo, o estímulo chega na medula. Mas sabe o que quer dizer, não? Então eles utilizam o mesmo sistema, que é aquele nervo raquídeo ali. E aí eu vou ter uma paradinha que é interessante, que é uma comunicação entre os dois sistemas. Eu vou ter uma comunicação que fica, que é chamada de ramos comunicantes. Então, ó, eu vou ter o primeiro ponto ali, tá? Que é o primeiro neurônio. Ele sai informação dali, ó, pelo sistema. O que ele vai fazer? Ele vai passar para o sistema simpático, essa cadeia laterovertebral aí. E nisso ele vai fazer sinapse, nesse gânglio ali. E dali vai para o órgão, por exemplo. E ele vai fazer ação no órgão. Por exemplo, diminuir a produção de lágrima. Isso é uma ação simpática.
Por exemplo, arrepiar o pelo. Isso é uma ação simpática. Por exemplo, taquicardia. Isso é uma ação simpática. Tudo isso ocorre dessa maneira como eu mostrei ali. Percebe? E isso está conectado com o sistema somático. Sim ou não? Está muito esquisito isso ou não? Está dando para acompanhar ali mais ou menos? Tá? Então eu vou ter um neurônio aqui e um neurônio aqui. Tem que fazer sinapse aqui e aqui. Percebe? Então, dentro disso, isso pode influenciar demais os padrões de movimento das pessoas. Demais. Tá? Então nisso eu vou ter, né, algo indo para o sistema músculo-esquelético e algo indo para o sistema visceral, por exemplo. Sendo que eles saem do mesmo local da medula. Sim ou não? Estão compreendendo isso? Então isso é anatômico. Então isso é o que a gente fala, a saída para o sistema simpático e a saída para o sistema somático. Beleza? Legal, né? Parece que eu estava desenhando na hora. Entenderam ou não? Então, o sistema simpático ele é metamérico. O que é metamérico? Ele é por nível da coluna. C1 é um, C2 é outro, C3, L1, L2 e assim vai. Tá? Muito bem. Bem legal. E aí esse metâmero funciona assim, ó. Ele vai ter, por exemplo, ele vai ter uma saída anterior. Nessa saída, por exemplo, ele pode vir aqui, ó, e afetar o vaso sanguíneo. Mas olha o que acontece. Eu posso ter uma disfunção aqui, olha que interessante, no fuso neuromuscular. Um problema qualquer no fuso neuromuscular. Tá? Aí o que vai acontecer? Esse problema ele vem para o corno posterior da medula, as setinhas vindo. Aí isto ativa uma via cerebral ascendente, foi sentir o problema, só que ativa uma via local que faz com que o vaso feche. Olha que louco! Então quer dizer, toda vez que eu tenho um problema no sistema esquelético, necessariamente eu também tenho um problema no sistema simpático. Não tem como isolar esses eventos, porque isso é um reflexo. Então não tem como eu ter, por exemplo, um problema estomacal e não ter algo nas costas. Pare, como assim? Espera. Quer dizer, você está me dizendo que eu posso ter um problema estomacal e doer minhas costas? É isso que eu estou te dizendo. E aí sabe o que você faz? Vai lá nas costas e faz o quê? Alonga. Aí você vai lá nas costas, 7º semestre, e faz o quê? Não, você está com tônus muscular aumentado, nós vamos diminuir o tônus aqui, botando esses aparelhos. Não, você está com um padrão de movimentação errado, nós vamos treinar o seu movimento. E como eu consigo fazer essa diferenciação? Bingo! Também poderia existir um outro motivo, poderia ser. Perfeito, cara. Olha, é isso aí. Isso é aluno da UNB raiz, velho. É isso aí. Como eu diferencio? Porque é muito fácil chegar e falar aqui que tem isso, tem aquilo, para. Claro. Como que eu diferencio? É muito simples. Existe um testezinho clínico para isso. Né? E agora olha que interessante. Já ouviu falar numa paradinha assim? São zonas reflexas. Olha só que legal. A do canto lá é chamada de zonas de Rett. As zonas de Rett são os pontos na pele que são áreas de dor das vísceras. Se tem um mapa que você devia saber, é esse aqui. O exemplo mais clássico de uma víscera que dói no sistema esquelético, qual é? Qual é a víscera mais famosa que dói no sistema esquelético? Mais famosa. O estômago dói onde? O rim dói as costas, mas não é o mais famoso, porque o rim não vai matar a pessoa. Quem que vai matar no primeiro semestre? Fala. Coração, tá vendo? Ó, se eu fosse você, ele te ajudava, hein?
chama para fazer os trabalhos, né? Você que está aí no segundo, meio desesperado, vai reprovar, tal, etc., já sabe assim no primeiro ali para dar aquela ajuda. O coração, claro. Como é que o coração ele gera dor no sistema esquelético? Para onde é a dor? Ah, dói no tórax, correndo para o braço esquerdo, na região do nervo ulnar. Esses dois dedos aqui ainda. E ainda sobe pelo pescoço cervical, pega a orelha e pega o ramo da mandíbula esquerda. Caraca, como assim? É. Aí vem a pessoa no seu consultório com problema da ATM. Tá doendo aqui. Aí o que você faz? Você testa a mobilidade da ATM e nada está preso. Será que é lá mesmo? Pensa num vazamento de água aqui no teto da UNB. Deus nos livre, né? Porque se tiver... Ixi, tá aqui, ó. Filma ali. Filma lá. Não, pega o tripé e gira pra cima. Isso, filma lá, olha lá. Aí, ó, não vai derrubar as coisas, pelo amor de Deus. Olha lá. Tá ali. De onde que veio o vazamento? De onde veio o vazamento? Dá pra saber? Não. Não dá pra saber. Eu posso chegar aqui e arrumar isso. Sim ou não? Posso, vai ficar melhor, mais bonito, tal, não sei o quê. Mas qual que é a tendência se eu não ver a causa? É de novo. E é engraçado, porque isso aqui é muito óbvio. Mas quando é pro corpo humano não é. É engraçado, né? É engraçado. Tá vendo? Eu vim aqui para complicar a vida de vocês. É melhor ir embora logo. Bom, tá aí, ó. Então, isto, inclusive, pode gerar problemas dos músculos, que são chamados de miotomas. Uma coisa é o dermatoma, ou dermátomo, e outra coisa é o miotoma, ou miótomo. Ou seja, existem músculos que respondem aumentando o tônus e gerando dor por conta de problemas em outros locais. Miotoma tem a ver com esse outro... Eles são do mesmo ponto que é o dermato, que é o A inervação vem na mesma linha, né, do mesmo metâneo. do metâneo, obrigado, metâneo. Vem do mesmo metâneo. Então, por exemplo, essa medula aqui vai inervar tanto o músculo, quanto a pele, quanto o osso, quanto a víscera. Então ele guarda a relação. Se você souber essa relação, você mata a charada de vários pacientes. Aí você começa a entender, por exemplo, por que o cara tem gastrite e dor cervical. Daí você fala, tá, você tem dor cervical, vou tratar sua dor cervical. Ah, essa gastrite me incomoda, aí o que você fala? Vai lá ver o gastro, né? Aí o gastro faz o exame e não tem nada. Quem nunca? Quem nunca que foi no médico fazer o exame, ver que estava com algum problema e foi lá e não tinha nada? Vocês já tiveram alguma coisa assim? Já? Porque são muito jovens, como eu falei. É normal não ter aí, essa experiência ainda. Mas um dia você vai ter, ou sua mãe, ou seu pai chegou e falou assim: nossa, fui lá no médico, ele me revirou, falou que eu não tenho nada, mas eu sinto a dor. Esse caso, gente, tá pra nós. Manda. Deixar meu cartão. Tá pra nós. Tá pra nós, manda. Eu preciso pagar o leite das crianças. No dia 1º não vai cair dinheirama na minha conta. Não cai. Não vou ter 13º agora no final do ano. Tem que trabalhar, né? Percebe? Então é assim. Você começa a adivinhar essas coisas. E olha que louco. Eu nem devia falar isso aqui não. Os miotomas é o quê? Miotomas é de músculo. É o próprio reflexo que você sente. Isso. Miotoma, dermatoma, esclerotoma, angiotoma. São os tecidos que têm relação com aquele metâneo. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo para vocês aqui. Vai. Vamos fazer uma práticazinha. Ó, eu quero que vocês peguem o seu antebraço à direita aqui. Tá?
Vira pra cá assim agora. Vamos fazer isso aqui. Ó, que legal. Pega só o antebraço direito aqui, ó, tá? Eu quero que você faça uma palpação da pele, assim, ó. De um lado, como se fosse fazer um rolinho com a pele, assim. Vê se é doloridinho. Compara um lado com o outro, vê se um lado é pior que o outro. Vê quem tem isso aí. Quem tem isso pior? Uma, quem mais? 2, 3, 4. Legal. Então tudo bem. Isso aqui, esse dermato, eu sei já pelo mapa, tá? Que ele é o dermato normalmente C8. Varia C8, T1, tá? Então, se eu examinar a C7 de vocês, que é o nível medular C8, possivelmente lá vai estar dolorido também. Quer testar? Você palpa a C7 dela lá e vê se é dolorosa. Peguei você agora, hein? Onde é C7? Puxa o cabelo aí do lado, vamos lá. A mais proeminente aí. Palpa ver se é dolorosa. Vou dar aqui, ó. Essa. Palpa aí. É doloroso ou não? Assim, ó. Deixa eu ver. Aqui. Incomoda isso? Não? E esse? Um pouco. Olha lá. É uma palpação. Ali é doloroso. Percebe? Então, essas coisas são conectadas entre si. Faça entre vocês, quem teve. Palpa lá. Quem teve? Faz aí. Beleza? E aí, tudo bem? É, tô aqui, ó. Esse aqui é do seguinte, mas não sei se vai durar muito. Ele quer fazer aula com aquela portuguesa que ela é muito técnica, ela acerta todas as perguntas que eu faço. E aí, quem deu? Quem apertou aqui deu e quem apertou na coluna deu também. Eu, vai ter intervenção? Pra mostrar? Ah, isso aqui é aula de intervenção junto, aqui na UNB é separado. Não, às Ou vezes a gente olha faz só uma a prática. intervenção, não, só no próximo semestre agora. Não. E tem que dar o recurso ainda. Não pode vir assim não. Não posso quebrar o protocolo aqui. Quem teve? Teve? Eu? Não teve. Teve aqui, não teve lá. Ou não teve? Não teve diferença. Não teve diferença, então não tem problema em ter. Percebe? Quem mais teve? Teve? Não? Eu Teve? Só as mulheres, né? Nem homem. Cadê? Nada? É estranho. Hã? É estresse, não é porque vocês deixam elas assim. A culpa é nossa. É, a culpa é do homem. É estresse. Não tem dúvida. Então veja, se tem um problema aqui dessa falha de mobilidade, o que acontece? Isso aqui, ele vai gerar uma hipersensibilidade nessa região do dermato. E pode gerar uma hipersensibilidade no músculo e também no osso. Então, por exemplo, eu posso testar o osso aqui, ó. 4 braços assim, ó. Vou testar essa pontinha óssea, ó, carinha dela. Vai de cá agora. Tem diferença? Qual a pior? Desse lado. Então tá valendo para ela já o osso, a pele e o osso fora. Vamos ver o músculo agora? Vamos ver o músculo aqui. Ó, aqui, ó. Todas E aí? essas regiões são do mesmo metano? São os mesmos metâmeros. Incomoda um pouquinho? Aqui, ó. Faz um toque, ó. Vou ver de cá. E aí? Incomoda um pouquinho também. Isso. Tá aí, ó. Então, normalmente isso é no mesmo metâmero. Eu posso chegar com técnica osteopática e desativar isso. Assim. Por exemplo. Por exemplo. Tá? Isso é só um exemplo. Você poderia chegar, por exemplo, em vez de pôr o TMS aqui, onde ela se entrou, você pega o TMS e coloca aqui. Que é onde você vai modular o sistema. Palpa de novo.
Caraca é o quê? Quanto que Não. Não tô sentindo. Na verdade, o cara tinha que me pagar agora, já tá me devendo. Eu acho que não. Acho que eu ensinei bem, né? Percebe? Então, quando você tem essa relação, quando você começa a entender isso, o paciente vai me procurar na minha consulta, ele não precisa falar nada. Eu posso simplesmente ver onde está mais sensível. Ó, você tem problema nessa, nessa e nessa. Você tem dor no braço espontaneamente? Assim, não? Não, o teu braço não te incomoda. Se você fosse na minha consulta, não ia ser algo que você ia se queixar, né? Veja bem, precisamos pensar no exercício. Fortalecer isso, aquilo. Percebe? Então quando eu começo a sacar essas coisas, olha o patamar que a gente solta. É para outra direção. Entendeu? Então, isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Tá? Por exemplo, quem tem dor a algum movimento. Movimento meu ombro dói, movimento da coluna dói. Vai, das meninas aí. Todas... Não, às vezes. Qual movimento? É um movimento? Fez isso doeu? Se já lesionou no ombro, não? Não, só isso. Esse não, então vem cá, levanta. Vamos ver. Muito bem, como é que se chama, né? Felipe. Felipe! Ô, cara, eu vou te consertar então. Vamos lá. Ó, Felipe aí. Muito bem, tá aqui, ó. Você vai fazer um movimento que dói, então. Faz. Doeu aí? Tá, volta. Faz com o outro braço. Legal? Ok. Eu quero testar agora se este movimento tem relação com esses problemas ou se é um problema local. Porque pode ser local. Tudo bem? Então, eu sei pelo meu mapa ali quais são os movimentos e quais são os pontos que eu preciso tocar para ver se isso aqui melhora a dor ou não. Tá? Então, eu vou fazer meu primeiro teste para cervical. Algum incômodo aqui? Nível 17 teve. Um pouco mais embaixo, eu senti. Aqui. Aí. Tudo bem. Vou tocar esse ponto. Eu estou só tocando, ó. Vira aqui. Ó. Tá fazendo nada. Vira. Vai lá. Abduz o braço e vê se tem alguma diferença na dor. Voltou. Já tá estralando aí. Parou. Ó. Viu? Dá alguma aliviada mesmo. Então isso me indica que este problema dele aqui está começando aqui. E eu posso testar outra coisa. Testar a costela dele aqui. Vamos ver se na costela também repercute. Faz lá. Não doeu. Não, doeu. Esse doeu. Tá. Não, é a costela. É aqui. Tá? Agora eu posso testar outras coisas. Por exemplo, não é o braço esquerdo? Não é o do coração? Ixi. Acho que acabou o namoro recente. Deu algum? Tá namorando ainda. Tá namorando ainda? Ih, não tá aqui a namorada não. Acho que é isso. Acho que tá na cabeça. Pode ser, cara. Então vamos lá, eu vou testar agora a víscera. Tá? Então assim, ó. Relaxa o braço. Vou fazer uma leve compressão no nível do tórax para tentar pegar a parte cardíaca. Vai lá, leva o braço. Aliviou? Pronto. O que eu preciso tratar dele? Uma pancada aqui, liberar a área cardíaca. E acabou. Vai dando, né? Em pé. Me passa o contato. Sim ou não? Eu mexo você agora. Eu tava. Tira aí. Eu fui. Eu acordei, que eu tava com o braço embaixo. Aí eu acordei meio deslocado. Bota a cabeça pra lá. Pra cá?